Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal. Vamos começar o culto nesta tarde, 16/4/2024, terça-feira. Como eu sempre falo, só estou no meu Facebook ao vivo e também no nos meus dois canais do YouTube e o WhatsApp, Google. Vamos lá, né? Vamos começar a palavra em Atos capítulo 26. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defenda. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tem-me por venturoso, o rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo, e o que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Pelo que te rogo que me ouça com a paciência. A minha vida, pois desde a mocidade qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Jeová foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Jeová continuamente noite e dia. Por essa esperança, o rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Jeová ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais, do sacerdote, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Castigando-os muitas vezes por todas a sinagoga, os obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que cedia ao esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava. E em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás, a Jeová, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Jeová, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo, procuraram matar-me, mas alcançando o socorro de Jeová, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo, em alta voz: está louco. Paulo
as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavra de verdade e de um são juízo. Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Proverá Jeová que, ou por um pouco, ou por um muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente e Berenícios, que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. É isso aí, né, meu irmão e minha irmã? Meu amigo e minha amiga. O Senhor Jesus falou para Saulo, né, que o nome dele era Saulo, mas agora virou Paulo, né? O Senhor Jesus falou com ele ali, ó, em língua hebraica ainda: Saulo, 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 porque me persegue, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E ele tinha falado para o Senhor, né? Paulo tinha falado: E quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Jeová, a fim de que receba a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Tá vendo, meu irmão e minha irmã? Isso é o Senhor Jesus, o Jesus verdadeiro daqui, não estou falando de qualquer Jesus Cristo, né? E apareceu mais vezes para Saulo e Paulo, né? Apareceu mais para Paulo, lá, agora fala lá: te aparecerei ainda. Quer dizer que Jesus apareceu muito para ele. Jesus se manifestou para ele muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Aquela história também é muito grande sobre o Evangelho, né? Porque aqui nós estamos conhecendo as partes que aconteceu, mas o Evangelho é muito grande. Tá vendo? Isso aí são os acontecimentos que Paulo, as perseguições que Paulo estava seguindo, né? Muitos não estavam acreditando que Paulo se converteu na hora, né? Ele se converteu na hora, Paulo. Paulo mudou de vida na hora, né? Depois desceu sobre as águas, né? O que o mais importante que ele mudou de vida foi na hora. Aí depois ele desceu sobre as águas, começou a ministrar a palavra, né? A evangelizar e a pregar a palavra, a ensinar a palavra. Porque ele perseguia os crentes daquela época, né? Ele perseguia o evangelho. Né? Então é isso aí que aconteceu aí. Igual aconteceu que Jesus apareceu para ele lá. No versículo 12. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, falando por rei lá, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu. Tá vendo lá? É isso que é interessante, meu irmão e minha irmã. No versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Tá vendo? O Senhor Jesus apareceu para ele ao meio-dia, na hora que ele foi perseguir os cristãos, ao meio-dia que ele foi
perseguir os cristãos, né, os crentes. E olha como Paulo era antes. Presta atenção como Paulo era antes aqui, ó. Presta bem atenção aqui, que, ó. Como aconteceu quando ele não era convertido. Quando ele não era transformado. Quando ele não era liberto. Como ele era lá. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Prestou bem atenção? Esse é o versículo 9, ó. Capítulo 26 de Atos e versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Olha como é que a vida de Paulo era antes. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Tá vendo? Ele obrigava até os crentes a blasfemar contra o Pai, contra Jesus, contra o Espírito Santo, né? A rejeitar o Evangelho, a negar o Evangelho, né? Ele obrigava também a xingar. Xinga esse Deus seu, ou seja, fala que esse Deus seu não presta, fala que esse Jesus seu não presta, fala que Jeová não presta, né? E blasfemando, mandava blasfemar contra Jeová, contra o Criador, né? Então ele mandava blasfemar. Para negar, né? Mandava negar. Ela ia enfurecido, demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguir. Tá vendo? Foi até em outras cidades. Não é só em Jerusalém e lá em Judeus, não. E até em outras cidades, porque o evangelho foi espalhado, ele perseguia, tá vendo? E o que aconteceu? Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, tá vendo lá? Os sacerdotes, aqueles que se diziam religiosos, mas não tem nada de Deus, né? Fala que tem Deus, mas não tem nada de Deus. Até hoje, né? Tem esse tipo de pessoas, né? Fala que crê em um Deus, mas não crê em Deus nenhum. Esses aqui, sacerdotes, escribas e fariseus, né? São esses aqui, ó. Que acho que entende de alguma letra, mas não entende de nada, né? E foram eles que mataram Jesus por inveja, tá? Foram eles que mataram Jesus por inveja, tá? Eles tinham inveja de Jesus, eles tinham inveja do que Jesus fazia. Não é que eles negavam que Jesus não era Jesus, eles tinham inveja de Jesus Cristo, porque Jesus, sendo homem, fazia grandes milagres que eles não faziam. Jesus, como homem, fez grandes milagres, né? Por mais que ele seja o Salvador eterno, mas ele, como homem, igual eu, ele fez grandes sinais e maravilhas, né, sobre essa terra, como continua fazendo até hoje para aqueles que crê e obedecem a palavra e pratica a palavra. Mas Jesus foi entregue por inveja, entendeu? Por traição e inveja. E ele mandava, e o sacerdote mandava Paulo perseguir os crentes por causa que sabia que Jesus já estava ressuscitado, entendeu? Mas não queria que falasse o nome de Jesus porque eles foram os culpados da morte de Cristo, né? Eles foram culpados pela morte de Cristo. Esses aqui e os escribas e fariseus foram culpados, entendeu? Aí eles não queriam que falasse o nome de Jesus porque eles sabiam que Jesus estava ressuscitado, né? E a culpa estava sobre eles aqui. Só que eles queriam culpar os crentes, para os crentes calaram a boca para não falar o nome de Jesus, porque eles foram culpados da morte de Cristo, né? Só que ó, Jesus já estava ressuscitado aqui, ó. Olha lá, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedeu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. Então, que ao meio-dia, Jesus apareceu para ele vivo e ressuscitado, com corpo, sangue, osso, pele, né? Com grande poderio, porque ali agora ele estava com um corpo de eterno, né? Um corpo de glória, um corpo totalmente de poder. É isso aí, meu irmão. É isso aí que nós aprendeu aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 26.
e até o próximo vídeo.